Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou hoje para mim, ela diz assim: não desanime por causa do mal. A última palavra sempre será de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa que nós precisamos ter a consciência é que nunca foi fácil. Sempre as coisas elas têm tendências de sair fora do controle. E nem sempre nós temos maturidade para poder lidar com todas essas coisas. Normalmente, nós aprendemos a reagir. Se alguém te xinga, você xinga de volta. Se alguém faz alguma coisa, você faz a mesma coisa de volta. Então é muito fácil o mal controlar o nosso comportamento, porque basta ele reagir de alguma forma e nós vamos simplesmente imitar. E quando Jesus ele vem e fala assim: olha, se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda. Aquilo meio que dá um bug na cabeça, porque vai contra tudo aquilo que nós aprendemos. Jesus ele não lida com as coisas como nós lidamos. Sabe por quê? Porque nós não precisamos resolver as coisas que Ele vai resolver. Porque quando eu tento resolver do meu jeito, praticando o mesmo mal que eu recebi, eu acabo abrindo mão daquilo que Deus tem por mim, da justiça, da proteção. Então eu sei que às vezes parece um pouco confuso. Parece que você sempre vai sair com prejuízo, parece que a outra pessoa ela nunca vai ser punida. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Existe maior punição que viver longe de Deus? Existe maior punição que você passar os dias tristes, ansioso, preocupado, desanimado? Então eu acho que o próprio castigo de viver longe de Deus é maior que qualquer punição, é maior que qualquer etapa, é maior que qualquer coisa. Porque isso é algo que vai durar dias e dias a fio. Enquanto nós não nos reconciliamos com Deus e pedimos desculpa e perdão por todo o mal que nós fizemos, jamais isso deixa de pairar sobre a nossa vida. Então, certamente que quando eu vejo alguma coisa que me desagrada ou alguma coisa acontecendo que eu creio que eu não mereça, eu não preciso, de forma alguma, querer sujar as minhas mãos. Se a gente vai lá em Romanos 12, versículo 19 e 21, a palavra do Senhor ela diz assim: amados, nunca procure se vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deus ele deixa muito bem claro uma coisa: não é pra gente se vingar. Não é para mim usar as mesmas armas que essas pessoas usam. Não é para mim comprometer a minha conversão, ou os meus caminhos, ou os meus pensamentos, simplesmente querendo construir alguma situação para que eu possa expor ou prejudicar a outra pessoa. Normalmente, eu posso falar por mim mesmo, quando você tem os seus pais separados, né, ou quando tem algum relacionamento desfeito, as pessoas elas começam a atacar umas às outras, porque certamente estão com o coração machucado, estão com os sonhos desfeitos, estão numa vida totalmente desconexa. Por quê? Porque mudou toda a realidade, mudou todas as coisas, né, o começar de novo e tudo mais. Mas o ponto em questão disso tudo é que quando nós passamos, ainda que por injustiças ou ainda que seja pelas consequências dos nossos próprios erros, mas sem querer atacar a outra pessoa, mas tomando parte nisso, como que Deus pudesse olhar e me perdoar por tudo aquilo que eu fiz de errado, porque numa relação sem Deus não existem pessoas perfeitas.
Essa história de um ficar querendo ter a razão, não, porque eu tenho a razão, porque olha o que ele fez. Cara, ninguém faz nada de graça. Ninguém faz espontaneamente. Tudo tem uma condição, tudo tem um contexto. A gente não conhece a história das pessoas, tudo tem um gatilho. E onde não existe Deus, não existe cura, não existe reflexão, não existe sabedoria. Então, assim, são duas pessoas que vão acumular um conjunto de erros. Só que o erro ele se torna maior ainda, porque essa relação já não estava dando certo junto. Separado, com você tentando fazer uma campanha de destruição de caráter e de coisa, pior ainda. E olha o que Deus fala: nunca, não existe hipótese que isso seja permitido. Nunca procurem vingar-se. Tá bom, eu não vou me vingar, mas quem vai me defender? Mas deixem com Deus a ira. Deixa que Deus vai cuidar do caso. Só que no fundo, uma coisa que a gente precisa entender da natureza de Deus é que Deus quer que todo mundo viva bem, que Deus quer que todas as pessoas se salvem. Mas, para isso é preciso que todos se arrependam. Todos entreguem a sua vida para Jesus e mudem. Porque quando a gente começa um relacionamento, como que a gente começa? Muitas vezes porque se sentiu atraído fisicamente por uma pessoa. Como que os relacionamentos eles terminam? Pelo comportamento. Então Jesus ele está dizendo assim, cara, sabe por que você não dá certo com ninguém? Pelo teu comportamento. Eu não estou no teu comportamento. Você não conhece as coisas da forma que eu ensino. Então essa ideia que a gente tem de ficar gritando, berrando, ameaçando, chantageando e tudo mais que possa imaginar, cara, não dá certo. Porque todas as vezes que nós tomamos essa postura, nós estamos indo contra o que Deus ensina. Se eu vou contra Deus, eu estou do lado do diabo. Porque eu concordo e obedeço. Temor é justamente isso, é respeito. Eu tenho temor ao Senhor. O que é eu ter temor ao Senhor? É eu ter respeito, é eu pensar no que Deus pensa. Isso quer dizer que pelo fato de eu ter temor eu vou ser perfeito? Claro que não. Por quê? Porque nós temos muitas brechas e somos tentados de diversas formas. Então, mas com o tempo e com os erros e com a misericórdia de Deus, nós vamos entendendo o que faz bem ou não para a nossa alma e para o nosso coração. Então a ira de Deus vai cair sobre essa pessoa. Ah, mas vai cair um raio, um fogo. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Aqui, o que a gente tem que entender é que Jesus ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E a palavra também nos ensina que ele tem paciência. Então, o tempo que você acha que essa pessoa não está sendo castigada, ela já está sendo castigada, porque a ausência de Deus já é um castigo. Olha a tua vida quando você viveu longe do Senhor, como eram os teus sentimentos. Olha a tua vida hoje, como são teus sentimentos. Antes já não era um castigo? Então é nisso que você tem que tranquilizar o coração. Minha é a vingança e eu retribuirei. Jesus ele não vai deixar nenhum mal impune. Pode ter certeza disso. Deus ele é justo. E a justiça é exatamente examinar as coisas como elas são. A palavra também nos ensina que diz que cada um será retribuído pelo bem e pelo mal que fez. Então não tem como a gente simplesmente jogar num balaio as pessoas e dizer, não, essa pessoa é 100% ruim, porque isso... Não existe isso. Em algum dado momento, quando essa pessoa ela fizer exatamente o que Deus ensina, ou o que é preciso ser feito, você pode ter certeza que as atitudes delas vão ser boas. O problema é quando nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, alimentando o nosso ego, querendo achar o que é merecimento, justiça ou certo ou errado, querendo subjugar as outras pessoas sem olhar o bem que nós recebemos. Mas a partir do instante que os meus interesses eles são contrários aos seus, eu me sinto no direito de te atacar de todas as formas. Isso é totalmente contra aquilo que o Senhor nos ensina. E aqui vem o segredo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que o Senhor está dizendo? Cara, se Ele está fazendo isso, faz o contrário. É simples assim. É fácil a gente entender a diferença da luz e das trevas. É o contrário. Do amor e do ódio. É o contrário. Então se uma pessoa ela vem te atacar, é o contrário que eu tenho que fazer. E é justamente isso. Vençam o mal com o bem. E nós só podemos usar o bem, por quê? Porque Jesus está conosco. Então nós perdemos o foco das pessoas e colocamos o nosso foco em Deus. Se a gente vai lá no livro de Isaías e começa a ver
tudo que ele vem relatando sobre a miséria espiritual que o povo de Israel ele vem vivendo, a gente nota que eles tinham grande apreço pelo Egito por uma razão, porque eles tinham carros de guerras e soldados que eram invejáveis, então não tinha um outro exército igual. E Deus falava assim, ó, vocês estão achando que vocês vão vencer só pelo fato de você estar com os egípcios ou porque você tem um bom carro ou por causa de uma coisa? Vocês vão cair do cavalo, porque a nação que vence é a nação que está com o Senhor. Então nós não temos que olhar as armas do mundo, nós temos que estar alinhado com as armas de Deus. Se alguém pode fazer algo por nós, é o Senhor. Se alguém fez algo por nós, é o Senhor. Então vale muito mais a pena eu deixar que toda a justiça fique nas mãos de Deus. E eu não vou ficar desanimado por isso. Eu sei que é ruim a gente ficar preocupado com certos tipos de coisa, mas eu acho que o mais importante é que Deus ele esteja ciente de tudo que esteja acontecendo dentro de você. Você sabe por quê? Porque a cada instante você orou, conversou, pediu força, ao invés de ficar procurando pessoas para desabafar, pessoas para alienar a sua história, pessoas para que pudessem simplesmente corroborar aquilo que você queria. Eu aprendi uma coisa, principalmente uma coisa que às vezes a morte ela nos ensina, que eu tenho que aproveitar o presente, porque o futuro muitas vezes ele nunca vai existir. Que eu tenho que agradecer aquilo que eu passei, não o que eu deixei de passar. Muitas vezes quando uma pessoa falece, uma vozinha, uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você, sei lá, foi criado desde criança, alguma coisa assim que você tem lembranças, de repente de uma comida ou de algum evento, Normalmente quando a gente chora porque não vai mais ter essas coisas. É o comodismo que nós perdemos, não é a morte de uma pessoa. Porque se a morte de uma pessoa fizesse diferença e ela não tivesse ligada simplesmente aos nossos interesses, mesmo as pessoas que você não conhece, quando morresse você iria chorar. Mesmo aquele tio que você nunca falou, você iria chorar. Mas você não gastou tempo na vida dele, ele não sabe nada, você não sabe nada, nunca fez nada, nunca se colocou nada, não sentou, não olhou, não falou, não conhece a tua história. A vida das pessoas, elas passam a ter significado pelo tempo que nós gastamos. Se a gente olha e você fala assim, poxa, esse cara é meu amigo. Por que ele é teu amigo? Porque você gastou tempo com ele. Tempo conversando, tempo fazendo coisas, tempo. Então as amizades são o tempo gasto com as pessoas. E não tem como a gente simplesmente chorar por alguém que nunca gastou tempo. Eu sei que todas essas coisas, elas machucam o nosso coração. Mas é justamente porque nós pensamos nos nossos interesses. E se essa pessoa estivesse sofrendo? E se essa pessoa já também estivesse cansada? Uma coisa que nós temos que fazer e que está ao alcance de todas as pessoas é oferecer a salvação que nós estamos tendo. É oferecer a palavra de Deus, é oferecer o devocional, é oferecer um caminho, uma vida diferente. Muitos dos teus amigos, dos teus conhecidos, pessoas que você já gastou tempo nessa vida, elas simplesmente estão sendo deixadas de lado, por não conhecer esse evangelho que você tem conhecido. Elas se sentem compelidas a vícios, a bebidas, a prostituição, a uma vida totalmente suja, a deitar na cama dessas pessoas desesperadas e não saber o que fazer e não tem com quem falar. Nós não podemos ser insensíveis a tal ponto de simplesmente achar que a vida dessas pessoas elas não importam. E não importa o mal que essa pessoa te fez, se ela está pagando ou não. Nosso Deus, ele é amor. E se nós estamos com Deus, o amor está em nós. Se a gente vai lá em Deuteronômio 31, versículo 8, a palavra ela diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Isso deixa mais que claro que quando nós estamos com Deus, Deus está conosco. E Ele vai na onde? Ele vai na nossa frente. Vai junto de nós. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Eu não tenho que ter medo e nem desanimar. Nota que o próprio desânimo já é um indicativo de que
tá faltando um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de oração, um pouquinho de compreensão e um pouquinho da prática da palavra de Deus. Porque se Deus me diz, olha, nunca se vingue, eu preciso fazer isso para que a graça de Deus se manifeste de forma completa na minha vida. Eu não posso mais ficar olhando e sentindo ódio, sentindo raiva. Eu tenho que perdoar. Perdoar não quer dizer que tudo vai ser como antes, mas que você está livre para seguir em frente. Porque você precisou se arrepender, você precisou se ajoelhar, você precisou reconhecer tudo aquilo que estava de errado na sua vida. Só que não adianta a gente reconhecer, não adianta a gente ajoelhar, chorar e orar para Deus. Chega lá e faz tudo igual. Tudo igual. Lembra? É o contrário que eu tenho que fazer. Se eu quiser vencer o mal, é o contrário que eu tenho que fazer. Então, tudo aquilo que impediu da tua vida de seguir em frente, nós vamos ter que renunciar, infelizmente. E no meio disso tudo, até que nós possamos nos encontrar, nós precisamos de um tempo com Deus, um tempo para refletir, um tempo que quanto tempo nós não gastamos nas pessoas para formar uma amizade? Quanto tempo nós gastamos com Deus? Deus que é Pai. Às vezes a gente gasta tempo com os intercessores, mas com Deus Pai não. Com Jesus não. A gente pede para um falar para Jesus como se você não tivesse acesso ao Senhor. Como se o Senhor não quisesse ter intimidade com você. Se Deus deixou o Espírito Santo para que nós tivéssemos um Consolador, é porque Ele quer ter intimidade com nós. Não teria necessidade de fazer isso. Se Ele quisesse que nós conversássemos com outras pessoas, Ele não falaria que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não teria sentido. Então nós temos que pegar aquilo que Deus diz na palavra e no mínimo, tentar fazer, porque o temor é justamente isso. Temor a Deus não é ser perfeito, mas é tentar cada vez, é pedir para Deus, é orar, é buscar, é louvar, é acreditar, é agradecer, sabe? Faz parte. E se nós gastamos tempo na vida de outras pessoas e essas pessoas são os nossos amigos, certamente que Deus dentro deles vai escolher um para que a mensagem possa chegar até você. Pode ser por um familiar seu, pode ser por não sei, Deus ele vai chegar. Até que às vezes você recebe. Tem pessoas que recebem essa mensagem, às vezes não tem coragem de ouvir o áudio. Elas pegam simplesmente, lê lá e não ouve. E depois reclamam que Deus não fala com ela. Deus ele vai falar do jeito que ele quiser. A gente tem que tirar essa arrogância de achar que Deus é obrigado a falar na hora que a gente quer e com quem a gente quer e do jeito que quer. Que vai ser com o pastor ou com o padre da tua igreja e que vai ser lá. Cara, para de criar limites no Deus do impossível. Se Deus está dizendo que Ele vai estar na nossa frente, nós estamos num sinal de proximidade. Se Ele está falando para mim, não desanima, você está com medo porque eu tô aqui com você, a gente tá junto. Por que você está se sentindo assim? Por que você está duvidando de mim? Por que você acha que eu não posso fazer? Quem que te conhecia no ventre da tua mãe? Quem que estava lá? Quem que estava lá quando você pensou em tirar a sua própria vida? Quem que te impediu de fazer tantas outras coisas? Quem que colocou esse questionamento na tua cabeça? Porque antes não era um problema. Não era um problema. A gente só percebe que muitas vezes o vício é um problema quando a nossa vida está sendo ceifada. Quando os nossos interesses não estão sendo alcançados. Quando não está sobrando nada. Quando eu estou destruindo a minha família, perdendo meu emprego, aí tem problema. Porque enquanto eu estava em alta, beleza. Mas é Deus, ainda que no meio da tua destruição, que Ele olha para você e fala, você não tá valendo mais nada, né? Ninguém tá te dando valor nenhum, né? Mas eu trocaria reinos por ti. O teu nome tá escrito na palma da minha mão. Eu sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Eu sei. Sabe quem eu sou? Eu sou o Senhor. Eu tava lá. Quando ninguém mais estava, eu tava lá. Eu tava lá. Eu coloquei essas pessoas que você gastou tempo para cuidar de você. Porque eu saberia que no momento certo você ia receber a palavra certa e a sua vida ia mudar. E esse é o testemunho que nós damos todos os dias de transformação, de renovação. Sempre reconhecemos, somos pecadores, somos falhos, somos humanos, mas temos uma vontade imensa de morar no teu reino,
de viver na tua companhia, de não sentir mais medo, de não sentir mais tristeza, de não se sentir mais abandonado. Louvado seja o Senhor por permitir que todas essas coisas saiam da nossa vida. Pelo Senhor se importar com as coisas que fazem com nós, por cuidar de nós, pelo amor que Ele derrama, pelo alimento, pela casa, por nos sustentar nos momentos mais difíceis. Louvado seja. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que fez por mim, mesmo quando eu dei as costas para você, mesmo quando eu rejeitei a sua mensagem. Talvez eu fosse um daqueles que ajudariam a te crucificar e acharia que estava fazendo certo, quando tudo que você estava tentando fazer era me amar e me libertar de mim mesmo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que todas as graças, bênçãos e glórias do Senhor estejam sobre as nossas vidas, que nós não precisamos nos vingar, que as nossas mãos não precisem estar sujas de sangue, que eu não gaste o meu tempo planejando mal para ninguém, mas que esse tempo possa ser gasto para que eu possa melhorar a minha intimidade com Deus, para que eu possa conversar com Jesus, para que eu possa ouvir louvores, para que eu possa ler a palavra de Deus. Porque se é uma amizade que vale a pena a gente gastar tempo, que nunca vai nos decepcionar, que sempre vai nos proteger, que se importa com os nossos sentimentos, que vai trazer felicidade para o nosso coração, é essa intimidade com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.